Sejam todos muito bem-vindos, então, à terceira Semana Internacional da Segurança do Paciente Safety for Me. Meu nome é Caroline Souto, eu sou Head de Empatia da Safety for Me. Para nós é uma honra fazer esse evento na sua terceira edição, em que a gente colabora, então, com instituições do Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Vou passar a palavra para o Salvador dar o seu boa tarde, depois a gente segue aqui com os ritos de início da nossa tarde de hoje. Muito obrigado, Carol. Isso é uma excelente tarde para todos, uma alegria enorme. Eu estou radiante aqui, né, de ver tanta gente se conectando, né? Estamos com, de novo, recorde de inscrições aí. Acho que vai ser um dia muito produtivo. Já é o terceiro ano que nós estamos desenvolvendo essa atividade. E a nossa ideia dentro da Safety for Me foi sempre poder fortalecer essa comunidade, né? Tentar juntar todos os players que a gente possa. Muitos de vocês sabem, eu estou morando nos Estados Unidos e estou tendo a oportunidade de conviver com vários colegas aqui que têm experiências tão interessantes, né? E vários colegas do Brasil que também têm experiências interessantes, e essa troca de experiências e conhecimentos é fantástica, assim. Eu acho que isso tem acelerado todos nós nas nossas instituições, nas nossas organizações, para a gente chegar onde a gente quer, afinal de contas, né? Que é um sistema de saúde seguro, né? Um sistema de saúde de alta confiabilidade e que realmente tenha o cuidado centrado no paciente, como diz a nossa campanha desse ano, né? Engajando os pacientes na sua melhor segurança. Então, não vou ficar fazendo muito discurso, eu só quero dar um grande beijo a todos, agradecer a presença de todos vocês aqui e devolver para a Carol para que a gente possa fazer as cerimônias iniciais aí de abertura. Obrigado, Carol. Obrigada, Salvador. Então, esse evento ele só é possível porque a gente tem grandes patrocinadores e apoiadores conosco. Antes de passar a palavra para a Mariana, que é a especialista em Patient Advocacy da Bayer, que é um grande patrocinador do nosso encontro, eu vou passar um breve vídeo do nosso patrocinador MV. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Peço a gentileza da sua atenção. Bilhões de neurônios, milhões de células, dezenas de órgãos, uma vida. Quem dá valor à vida cuida para que tudo funcione com perfeição. Cada sinapse, cada informação genética, cada batimento cardíaco tem valor, porque tudo está conectado em um sistema complexo e quem cuida dele sabe que nada é simples. Para que cada médico, enfermeiro, gestor e equipamento possa cuidar de uma vida, é preciso dar valor a todas as etapas do processo. Consultórios, planos de saúde, hospitais, departamentos, prontuários, diagnósticos, tratamentos, pessoas, tudo conectado. Quem dá valor à vida cuida para que esse sistema funcione com perfeição. Esse é o papel da MV. Desenvolver tecnologias que agilizam e melhoram o trabalho de quem toma decisões vitais sobre a sua saúde. Porque quando se trata de saúde, tudo tem valor. MV. Mais valor para a saúde. Nosso agradecimento especial à MV. E agora sim, passando a palavra para a Mariana, especialista em Patient Advocacy da Bayer, já deixo aqui o nosso grande agradecimento pelo patrocínio de vocês e pelo apoio que vocês têm nos dado ao longo da preparação desse evento, na tua pessoa, Mariana, e também no Gustavo Lemos, que está aqui conosco. Mariana, por favor. Boa tarde a todos. Caroline, agradeço pela oportunidade da gente estar aqui junto com vocês nessa tarde e parabenizo vocês, né, pela elaboração desse evento com um tema tão importante e especial, que é esse cuidado aí, né, centrado no paciente, pensando no engajamento e na segurança do paciente. Então, aqui tem tudo a ver com o que a gente faz aqui na Bayer, né? Não só aqui na Bayer Brasil, como na Bayer Global. Então, como esse dia, né, dia 17, foi o dia da segurança do paciente, a gente, não só na Bayer Brasil, mas na Bayer Global, a gente está, inclusive, com uma campanha seguindo o mote, né, do engajar pacientes para a segurança do paciente. E a gente está convidando todos os colaboradores do mundo inteiro a refletirem sobre o que de fato significa o engajamento do paciente para você. E nessa campanha, cada um vai poder refletir e fazer uma postagem no LinkedIn reforçando
o que significa para si essa importância desse engajamento no paciente, refletindo aí o quanto que a segurança do paciente é importante para todos e ela vai muito além de só fornecer produtos de qualidade, que, óbvio, isso é extremamente importante, mas ela vai muito além do que esse fornecimento de produtos, né, com qualidade, de assegurar que a gente tenha uma área com de farmacovigilância bem estruturada, mas envolve também esse reconhecimento do papel fundamental que o paciente tem na segurança. Acho que algum microfone está aberto. Fechou. Então, tá bom. E a gente entende que, para a gente ter esse envolvimento do paciente, dos familiares, de fato, nesse cuidado e nessa segurança, a gente precisa capacitar esses pacientes, né? E para a gente capacitar, a gente precisa utilizar uma linguagem que seja acessível para esse paciente, que seja de fato centrada, que a gente tenha soluções que conversem com o dia a dia do paciente. Muitas vezes, a gente pensa em soluções que parecem que têm total sentido quando a gente tem esse chapéu de indústria. Mas quando vai para a realidade do paciente e a gente confronta com eles, não faz sentido com o dia a dia deles, né? Então, a gente tem bastante esse cuidado aqui. A gente tem essa cultura do patient centricity, inclusive no nosso departamento de market access, o nosso logo, o nosso slogan está aqui até na minha imagem, né? Patient comes first, porque é para a gente lembrar todos os dias, em cada ação que a gente tem, que o paciente ele precisa estar no centro, na ponta, e ele precisa ser sempre lembrado e contemplado dentro das nossas ações. E por isso a gente tem essa vontade, a gente sempre traz o paciente para jogar com a gente. Então, a gente traz o paciente para a nossa realidade, para a gente poder entender a realidade dele. A gente faz alguns eventos, por exemplo, envolvendo pacientes, fazendo boards. Então, a gente senta com o paciente, a gente convida o paciente para a gente entender essa realidade deles, para que a gente possa criar soluções que façam sentido para eles. A gente também promove bastante a questão de vídeos de depoimentos para os pacientes, para relembrar os colaboradores sobre qual é a realidade do paciente, a gente sair daquele dia a dia de quem está na empresa e lembrar que aquela pessoa que está ali, aquele paciente é que vai ser beneficiado com todo o nosso trabalho. E a gente conta, obviamente, com o trabalho maravilhoso das associações de pacientes, os grupos de pacientes. Eles são os nossos maiores parceiros quando a gente fala desse cuidado centrado no paciente. Então, através das associações, a gente consegue oferecer novas soluções e fazer projetos que também contribuam para essa segurança do paciente. Então, a gente consegue promover campanhas de conscientização, de educação, e consegue também oferecer, por exemplo, canais de suporte a esses pacientes. As associações de pacientes, muitas têm canais gratuitos que têm contato direto com o paciente. E isso é extremamente importante para que esse paciente esteja empoderado sobre o seu cuidado e sobre a sua segurança. E, então, através desses canais e das campanhas, a gente consegue esclarecer a importância desse paciente ter um diálogo franco e aberto com o médico, a importância que ele tem, que existe sobre ele prestar atenção na prescrição que ele recebe de um médico, sempre conferir se o medicamento que está sendo comprado está certinho, quando ele vai retirar na farmácia, quando ele vai nas unidades de saúde pública, se está tudo de acordo com o que o médico passou, a posologia, para que ele tenha esse esclarecimento de que ele precisa ter esse cuidado, não é só deixar o cuidado na mão do médico ou na mão do farmacêutico, né? Ele precisa estar envolvido.
Além disso, a gente fala bastante também sobre a questão da leitura da bula, para que ele entenda o medicamento que ele está tomando, quais são os possíveis eventos adversos, qual que é o modo de uso correto desse medicamento, para que ele entenda também o quanto é importante ele estar dentro desse tratamento dele que ele está recebendo. Além disso, a gente também fala bastante sobre a importância da farmacovigilância, sobre o reporte de eventos adversos, como essas informações elas são cruciais para as agências de saúde e para as próprias indústrias de saúde também, que é através desses reportes de farmacovigilância que a gente consegue, às vezes até mesmo, tirar algum lote do mercado, se tiver com algum erro, a gente consegue promover uma mudança da bula, né? A gente traz melhorias para os nossos medicamentos. E muitas vezes o paciente ele não entende o quanto essa questão da farmacovigilância é importante. Então, esse também é outro tema que a gente trata bastante e conta com as associações de pacientes, além da questão do suporte ao paciente para que ele navegue dentro dos sistemas privados e dos sistemas públicos. Então, as associações de pacientes, eles têm realmente um papel fundamental dentro dessa defesa dos mecanismos de participação social do paciente e também dentro desse cuidado do paciente para que eles estejam sempre empoderados dentro do cuidado deles. Então, gostaria de agradecer, né, esse espaço que vocês abriram para a gente, parabenizar, inclusive, o trabalho que o Martin faz dentro da associação deles e desejar a todos um ótimo evento. Muito obrigada, Mariana. Obrigada pela tua fala aqui. Que bom saber das iniciativas que a Bayer vem fazendo em relação ao engajamento do paciente. Deixa eu mudar aqui. Obrigada, Mariana. Queria, então, dar um próximo passo na nossa tarde de hoje e chamar para apresentar aqui o Martin e a Carol, que são, não sei se a Wanda está junto, talvez a gente tenha mais uma adição aí na nossa tarde de hoje. São entusiastas pela segurança do paciente, patient advocacy também, e fundadores de uma fundação que se chama Patient for Patient Safety. Martin, seja muito bem-vindo à nossa tarde de hoje. A gente agradece a parceria nesse novo ano aqui que tu está conosco e te passo a palavra para tu poderes seguir. Lembrando que a apresentação do Martin tem tradução, quem precisar é só colocar aqui no globinho embaixo no Zoom, interpretação no canal em português. Eu vou colocar a tua apresentação no ar aqui. Okay, Carolyn, thank you. I'm very happy to be here with you. And I'm coming to you from Washington, D.C. I live in Chicago, but I am in Washington, D.C. because yesterday was World Patient Safety Day. And a group of us marched from the White House, which is where our president lives, to the Capitol, which is where our legislators do their work, to raise awareness about patient safety and call for federal leadership on this issue. My colleague Carol, we're actually in a office building of our senators doing visits after World Patient Safety Day, and Carol is just taking off now to go do her next visit with one of her senators. So you'll just have me today, and I'm so happy to be here. Thank you again for the invitation to be part of your event and to help us foster international cooperation on this. And Carolyn, I guess our first slide, yes. We go back one slide, Carolyn. Go back to that first slide. So this title, Who Can Save Patient Safety? This is the title that we gave to an article that we published, Carol and I and others, Sue Sheridan, who you know, Salvador,
published 2 years ago to basically be provocative with our federal leaders to say, why has the priority of patient safety drifted in this country? We have not solved the problem. And we patients need our leaders to solve the problem, our healthcare leaders and our government leaders. In 1999, so more than 23 years ago, before the turn of this century, President Clinton announced at a very important White House ceremony that patient safety was a national crisis and that it was a public health crisis and that we all needed to be doing everything we could on patient safety. And through different administrations since Clinton, we did see progress on patient safety, but we also saw it evaporate. So we are at a stage now where things are really no safer than they were 20 years ago when President Clinton. Part of that was COVID. So part of that was COVID just making, everything in healthcare, much more challenging. But the other bigger piece of this is that we did not embed our progress. Once we made the progress, they took their eye off of the priority, and we now have just as many infections, just as many falls, just as many bed sores, just as many medication errors as we had 20 years ago. And that is not an acceptable solution in our country. So what I'll be talking with you about is just what we're doing to still be a partner with our healthcare providers, but also a pushy partner. Ellen, next slide, please. So I think many of you are probably familiar with the World Health Organization's Global Patient Safety Action Plan, but it was this action plan that was published in 2021 that really became the call to action for Carol and our other partners to come together. We're 10 patients that just came together to say enough is enough. We don't think the healthcare system can fix itself, so we have to be much more vocal, much more activist as partners. We can say things that sometimes government officials can't say because of their allegiances and their parties and their politics, but we can say it as patients that are affected. So we came together because of the Global Patient Safety Action Plan. And I'll say a little bit more about the action plan just to lay a foundation for this phone call. Next slide, please. So the Global Patient Safety Action Plan came out of a resolution at World Health Organization in 2019. This is the second resolution that WHO has done on patient safety. The first one was back in 2002, and it was very simple. It just asked countries to pay attention to patient safety and make it a priority, but it did not have much detail in it. 20 years later, the World Health Assembly came back again and said, oh my gosh, we have not made the progress we thought we would make. We have missed our goals. We have missed our milestones. And so we must do more. And that was what this resolution was about. It called for the development of the Global Patient Safety Action Plan, and it also established World Patient Safety Day, which was yesterday. Next slide, please, Carolyn. So I've kind of deconstructed that resolution for you. It's in contrast to the first resolution, which was 1 page long. This resolution is 5 pages long, and it basically has 2 pieces to it. One of them is to recite the challenges that we continue to see. And when I say this is an old problem, I'm not kidding. I mean, it is an old problem. So we still don't see patient safety prioritized enough in countries. We still see access being a problem. We still have problems with safe and affordable medicines. Hand hygiene is still a problem, even though we have been talking about the importance of hand hygiene for years. And we're still not cooperating the way we think we should be cooperating across country lines, across political parties. Those divisions are still there when really patient safety is everybody's problem. It's everybody's challenge. It's everybody's concern. So we're trying to really just say this is not a partisan issue. It is not a political issue.
well, it is a political issue, but it's a political issue for everybody. So that's kind of the first part of this resolution. And then they move through the things that they want countries to be doing. And it's much more specific than the first resolution. So it starts with making patient safety a top public policy priority, investing resources, engaging everybody who has to be a part of the solution, not just healthcare providers, but civil stakeholders too, patient groups and disease groups and advocates for justice and fairness. It's spreading best practices. I don't know the situation in Brazil, but in the United States, we still have so much variation. We have some hospitals that are really embracing best practices and others that aren't. And then you'll see what is probably the most important to Carol and myself and our partners is patient and family engagement. And again, we think that we create the urgency. It's the patient voices that create the urgency. If we don't speak up, if we're not visible, then policy drifts. And we've seen that happen. So that's why we have to be speaking up more and more. Next slide, please. So that resolution led to the Global Patient Safety Action Plan. I think and hope many of you are familiar with it, so I'm not going to spend too much time here. I'll just say that I think this is a beautiful plan. It's beautifully written. It has 7 strategies, and I'll just mention them. The first one is really policy. Countries need to make this a top policy priority. The second is high reliability. Healthcare organizations have to invest in becoming in system science and becoming an organization that really is highly attuned to the proneness to failure that we have in healthcare. We are so complicated. There are so many ways for things to go wrong that we really need this high reliability kind of approach that we see other industries with big risk having. The third is basic quality improvement. Every organization needs to be really focusing on learning from their failures and turning that treasure of a lesson learned into a better practice. The fourth is patient and family engagement. And for that to work, there has to be a commitment to be open and honest with patients and to invite us in to be partners in this work. Like I've said before, there are things that we can say, there are things that we can do to really create that sense of urgency that very well-meaning policymakers and providers just can't create, because it is the voice of the family harmed or the patient harmed that can be really that motivating factor. The fifth is taking care of your workforce. If we're going to have safety, we've also got to ensure the safety of our workforce and make sure that it's well-trained, that they have a culture where they are supported. When they're asked to do hard things like talk to a patient who has just had a harm event, that's not an easy thing to do. And so we need to really be training our workforce and supporting them, making sure that they're not bullied, because often healthcare organizations are very hierarchical. The sixth is better use of technology. It's just, it's like the Safety for Me app. It's just finding and creating those tools that really help us all do better. And the seventh is really just putting it all together. It's a synergy strategy. It's understanding that the first 6 each have their own lanes, but they also interact with one another. So, for example, patient and family engagement. We're here in Washington today calling for strategy 1 to happen, that the policymakers make it a priority. So that's our foundation, and it's the mission of Patients for Patient Safety, the organization we started when this was published, to accomplish this. Next slide, please, Carolyn. So this is, again, the strategy. It calls upon 4 groups to really lead here. And this is a big difference from the United States. In our action plan on patient safety, we don't really call upon government to do anything. We have embraced the idea of what we call a public-private partnership, but it's calling upon healthcare organizations to do the right thing. It's partnering with them in various ways, but we don't have that federal leadership in our own action plan that I think is so important. The second big partner here is healthcare providers, organizations, and professionals. They need to be clearly a part of the solution. The fourth group is WHO itself. So WHO doesn't have the ability to enforce anything. But they call upon member states to do those things that I just talked through. They
publish the strategies that they think will lead to success, but they can't enforce it. What they can do is they can track what countries are doing. So every year for the next, starting this year and then through 2030, every 2 years, they're going to do a report card on different countries to see how well they are implementing the Global Patient Safety Action Plan. And they will publish that report card, which has milestones and goals in it. So we will get a better picture. It's, in a way, their commitment to transparency. They're going to publish data about how each country is doing. Then the fourth group, which is 4.3, it's actually the third group, is that it's everybody else who needs to be part of it. So it's the researchers, it's the professional associations, it's the technology manufacturers and producers, it's the innovators, it's the accreditors. It's all of those ancillary groups that, you know, will help government and providers actually reach goals. Next slide, please. So I mentioned World Patient Safety Day, and it started in 2019, which is right after that resolution was passed. And every year it has a theme. It kicks off a theme. And so starting yesterday, the theme for this next year is engaging patients and families. And we're super excited that they have highlighted the role that we play as advocates and frankly, activists now. Just really going into not just healthcare organizations, but our government offices, which Carol and I are doing today, to just say, look at enough is enough. This problem has to be addressed. It's been 20 years, and it is the third largest cause of disease in the country. We walked down Pennsylvania Avenue, which is the street that leads from the White House to the Capitol yesterday, with a big banner that said third largest cause of death, patient safety, to raise awareness. And we're going to keep carrying that message forward because we're not measuring that well in the United States, but we're very confident this is at least the third largest cause of preventable death. So just cheers to everybody here. I hope you'll engage with us. WHO over the course of the next year will be doing a lot to highlight patient stories and the things that we're doing to make things better. Next slide, please, Carolyn. So I now want to tell you about our organization, which is called Patients for Patient Safety US. You have our website there. This is an organization that was put together by 10 patient advocates that met in Sue Sheridan's, if you know Sue Sheridan, she's been very, very active. We met in her living room right after the Global Patient Safety Action Plan came out to figure out what is it we can do as patients and families to really elevate our voices and make a difference. Next slide, please. So here are the 10 of us. It's 10 of us that gathered that day. You'll see some familiar faces. Salvador, I think you know Alicia Cole, who's on the board of the Patient Safety Movement Foundation. Carol, you saw, is in the lower left-hand corner. Sue Sheridan is there as well. Armando Nahum, I know you know Salvador. So maybe others have met some of us too, but we're all very, very committed. Most of us have had very, very personal and devastating experiences that have happened to our families in this situation. Salvador, you might have met also Steve and Margot Burrows, who did the film Bleed Out. They presented this year about the death of Steve's mother at the Patient Safety Movement Foundation. So we're a very activist group. We have a lot of connections already because we've been working at this for 20 years. And we just came together to just say, okay, we can do more. We have to do more because, again, the healthcare system is not fixing itself. Next slide, please. This is one of the things that motivated us. Our National Academy of Science, a big think tank made up of very prestigious physicians and nurses and other healthcare leaders, issued a report right around the time the Global Patient Safety Action Plan came out, saying we are at a standstill in the United States. So we say it's a public priority, we say it's a national priority, but we're not behaving that way. We're not acting as if it is. And it found they use the word standstill. We're at a standstill. We are not really making any progress anymore. And this was in a way the medical establishment's call to action, which is very much the same as ours. So we're building on this and we're contributing to this. Next slide, please.
And this is part of our problem. We have nobody in charge of patient safety in our country. The accountability and the oversight is distributed across many, many different bodies. It has no home. We have a big split in our country between the states and the federal jurisdiction. But even within the federal jurisdiction, we have the FDA and the Center for Medicare and the Center for Disease Control. We have all of these different organizations that don't necessarily communicate well to one another and don't row in the same direction. So, when I get a question from a patient or family, like, where should I go if I've had an event? Who should I report it to? It's hard for me to give clear advice because there's just so many places that have their hand in oversight, but they're not coordinated. So we really believe there needs to be some federal coordination of all of the efforts that all of these different stakeholders are doing to not only regulate care, but pay for it. Because we have a system where our federal government is the biggest payer of healthcare, but not the only payer. So we have to do that kind of coordination as well. This slide came from a coalition called the National Patient Safety Board Coalition that has its own solution put forward that we support entirely, and that is the creation of a National Patient Safety Board modeled after the kind of investigation board that they have in aviation that will go in and look at events to try to learn from events when they do happen. And I think this is a beautiful slide, so I borrowed it with their permission. It really does paint a picture of the challenge we face. Next slide, please. So the first thing we did as Patients for Patient Safety is we reached out to all of the different organizations we could think of that were stakeholder organizations that were part of that, big bubble in the Global Patient Safety Action Plan. So the orange organizations here are government entities that we reached out to and said, what can we do to help you? And then the blue boxes here are just different private sector organizations that we wanted to, again, get on the same page with and make sure that we were helping them when we could in their work, but that they were also escalating the visibility of this as a national problem. And so we were very happily surprised when so many of them welcomed us and said, yes, we see the problem. We agree with you. You can play an important role. So please join us or we'll join you. A little bit of both. It's been kind of a two-way street with many of these organizations. Next slide, please. So this was, as we were reaching out, we were also trying to get the attention of President Biden and of his chief cabinet person in charge of health, whose name is Xavier Becerra. He's the Department of Health and Human Services Secretary here in the United States. And we had expected more support for this from President Biden and his cabinet because it was such a priority for the Obama administration. Patient safety was, all the progress we made on patient safety really in one way or another goes back to the leadership of President Obama. Plus, we know that President Biden, because of his own family's experiences, President Biden understands healthcare better than any other president we've had in the United States. And so we expected to see him prioritize this. And I think, I'm a huge supporter of President Biden, but I think, he's had a lot on his plate. He's juggling a lot of things. And patient safety just wasn't one of his visible priorities. So again, to be provocative, we published this article called Who Killed Patient Safety? And it got a lot of attention. And it got the attention of the White House and of Secretary Becerra. So we did this as we were reaching out as partners. We were also being provocative and really sort of throwing them a challenge. Next slide, please. So what do we advocate for? We have three big buckets of things we advocate for. One is patient and family engagement. It's patient and family engagement that drives the urgency of the problem. And I think that's one of our chief lessons learned. It's important to be a partner, but not to trade our power to speak out and to be visible when we become a partner. We have to be a very vocal and very activist partner. Transparency is, in our experience here over the last 20 years, what has driven improvement. It's publicly reporting about the performance of our healthcare organizations in a way that we believe motivates them to try harder.
So again, a big portion of our problem is managing the variation from organization to organization, and transparency helps us do that by publishing data. So one of the big things that made a difference in the Obama administration is they said there are 10 things, they call them hospital-acquired conditions that we know we can prevent, and let's measure those and publicly report. And they are infections, bed sores, falls, ventilator-associated pneumonias, things that we know we can make progress in doing. And then the third thing we advocate for is accountability and oversight. You know, again, why isn't there anybody in charge of patient safety? And what can we do to kind of create an oversight system that is supportive of improvement, not necessarily punitive, but just coordinated in terms of the oversight and what we're doing. Okay, so next slide, please. And our goal is, of course, zero harm, which you know, I believe we really owe the Patient Safety Movement Foundation the thank you for really capturing that trope, that goal as what should be the goal for everybody, is zero harm. It's aspirational. We know that. We know that it will be impossible to really achieve that, but still, any other goal is too short-sighted, because we can get very, very close to zero harm, we hope, the way aviation did. Next slide, please. So this is a slide we use to talk about accountability and transparency. It's, you know, there should be a leader, but we can't see him. There are different organizations that claim to be leaders, but there really isn't anybody coordinating this. Next slide, please. We approach every issue of ours with, some broad goals and some very specific things that we think the different agencies can do. So I'm really showing you this as an example of kind of the discussions that we have with our policymakers and with our healthcare system leaders. But here our broad goals are on the left. It's make sure patient safety is a priority. Realize that it's also very connected to our work on health equity. Bias and discrimination in healthcare are other equally as entrenched problems as patient safety. And we know from the data we've got that certain minority groups have worse outcomes than others because of poverty or discrimination against LGBTQ people, or discrimination against based on race or ethnicity or disability. So really paying attention to the fact that, there are certain populations that we have to be approaching in different ways and helping in different ways is very important. And then really aligning payments with safety so that organizations are actually incentivized to invest in safety. And then enforcing standards. We still have major organizations here who cover up when they have a big patient safety event because they fear litigation or they fear loss of reputation. And so really making sure that, we try to do everything we can to end that cover up are our big goals. And then we break it down sort of on the right hand are things we say to different agencies based on what we know they can do. Next slide, please. So this is the slide we use to talk about transparency. We have so much data on patient safety in this country that is hidden in silos. Certain organizations have access to it, other organizations don't. And just getting, sharing the data from between silos is a major goal of ours, is to say, look if you would just share your data, we know it's sensitive data sometimes. You can de-identify it so that patients aren't named or organizations aren't named, but give us the root cause analyses you do. Give us the trends that you're seeing. Give us the patterns that you're seeing, and share it nationwide so that we can learn in Massachusetts from what happens in California. This is not happening yet. It's a major problem for us, and so we use this picture to kind of draw attention to the fact that these silos are not helping us make things safer. It's just containing our dirty laundry in different containers. Next slide, please. So what we're asking for in transparency is that there be more reporting, that, if you have a patient safety event, for gosh sakes, report it so that others can learn from it.
we use an acronym called CRP here for communication and resolution programs, but that's sort of a fancy term for being open and honest with patients and families when something bad occurs. Many organizations are reluctant to do that because they fear litigation, but we now have very good data that shows if you are open and honest with patients, they actually sue less, and organizations can settle with them quickly for reasonable amounts of money of compensation for their losses without spending 10 years in litigation and spending a lot more. So it's more cost effective. And you actually have the opportunity when you're open and honest with patients after a patient safety event to win back their trust by telling them the truth and respecting them. And we've seen many, many stories. It doesn't happen every time, but we've seen many, many examples of patients and families going, "Thank you for telling us the truth. That's why we would have litigated, is because we need that to get answers. You've given us the answers. Let's now talk about compensation." And it's a beautiful thing that we again wish. I mean, there are major systems in this country that are embracing this. Liability insurers, 3-year liability insurers are now incentivizing their healthcare providers to go through training to do this well. And there's a big component of it that is also support of the healthcare staff, because it's not easy to talk to patients and families about things that went wrong. So we're doing a lot of work in this CRP space to really support the doctors and nurses who we're asking to have the courage to have those difficult conversations. And then we want to see more reporting. We want to see more transparency, because again, that's what drives improvement in our country. Next slide, please. And then for patient and family engagement, I think we're on a journey here, and we use this picture. This was kind of the original thinking we did about patient and family engagement 20 years ago. It was providers who were in charge, sort of explaining things and being empathetic and helping families navigate the healthcare system. All very good things to do, but not enough. So our next slide. We moved to a stage where we really brought patients and families in because of their experience and their wisdom and their insight from having been in the healthcare system. So they participate on advisory councils and patient and family advisor groups, or even on hospital boards of directors as experts, as subject matter experts in what goes wrong. And this is where I've spent most of my time in the last 10 or 15 years, is just really helping hospitals and clinics build the infrastructure to bring that patient wisdom into the organization. But it also isn't enough, because we haven't solved the problem. So next slide, please. Carolyn? So here's where we are now. We are to a point where we're saying, look, we have a right to a safe healthcare system. It's a human right. It's a patient safety right. It's a patient right. So we are going to be, again, much more vocal, much more verbal about saying, look, we've been good partners for 20 years. It hasn't solved the problem. Really, government lead, healthcare providers lead. You need to help us solve this. And we're doing things like marching on Washington to make the point. Next slide, please. Oh, and when we talk about patient and family engagement, like I said, we've spent a lot of time trying to work our way into the systems of providers to become advisors to them or to become resources to them. But now it's time for us to also do that at the government level, to join the right committees, be appointed to the right program entities, to develop measures, to develop different kinds of public health strategies. So that's where we're escalating, and that's our main ask, is that we be brought in at the government level as co-creators of these policies. So don't do it for us, do it with us. Next slide, please. So are we making progress? I hope so. I mean, we're certainly raising the visibility of the challenge we face now, and the fact that we haven't solved it for 20 years. So now is the time. Let me walk you through a few things that are, I think, making a difference in this country. So this is our own action plan. And I was on the committee that developed this action plan. I think it's a very good action plan. Our Agency for Healthcare Research and Quality has developed a national alliance to implement this plan. I don't take credit for
making that alliance happen. But I think when we published that article, Who Killed Patient Safety, it got their attention, and they prioritized this as being something that they're putting much more energy and much more resources into. So I think we contributed to this becoming a priority. I like this plan, but again, what's missing is that real call to federal leadership to lead. That's now kind of around this plan, or maybe behind it, but not as prominent as it is in the Global Patient Safety Action Plan. So that's why we're huge fans of the Global Patient Safety Action Plan. Next slide, please. These are things that are going on right now. So our largest government agency with leverage is the Center for Medicare and Medicaid Services, because they pay hospitals to take care for Medicare patients, and almost every hospital does. I mean, every hospital does. It's not almost, it's every hospital does. So they have payment leverage as well as regulatory power, and they have built healthcare safety and quality into their strategic plan in a very prominent way. So we're very grateful for that. President Biden, I mentioned, we were having a hard time getting his attention, but he has a very prestigious council called the Council of Advisors on Science and Technology. And Joe Kiani, the head of the Patient Safety Movement Foundation, is on that council. And on that council, Joe spoke up, and he got a patient safety working group created, and they've been working for a year, actually more like 2 years, to develop recommendations to President Biden that he could implement with his executive power. And that report was just published 2 weeks ago, and it's sitting on at the White House right now, at President Biden's inner circle of advisors for action. I'll walk you through the recommendations in a minute. The other thing I want to highlight is this legislation about a National Patient Safety Board. We're very supportive of that. That's got a huge coalition behind it. It's been introduced into legislation, and we are by a Democrat, and we're trying really hard to get Republican sponsors, because we know there are Republicans who want to support it, but politics has gotten in the way. So we're just continuing to say, look, this is not a bipartisan problem. This can happen to anyone. We should all be supportive, and to kind of find a path to bring the parties together, which is not easy in our country, but we're not going to give up. And then we march. We just march for patient safety, and there you see us from a previous year. We'll have pictures from this year soon. Okay, next slide, please. So this is the President's Council of Advisors on Science and Technology report. This report was issued on September 7th, so just 2 weeks ago, very, very new. And it makes these 4 big recommendations, all of which we support. Sue Sheridan, one of our founding groups, was on the working group that produced these. Joe Kiani, for those of you who know him, the head of the Patient Safety Movement Foundation, he was the co-chair. This council is made up of the most eminent scientists and leaders in technology and science in our country. There's many, many Nobel Prize winners there, but many of them are outside of healthcare. So even they were shocked by the data we showed them about how big a challenge this was. So here are the recommendations that came out of this very prestigious council just recently. And the first one is to make patient safety a federal leadership priority, and to put somebody in charge, and to establish that kind of board that does investigations of events. We are so supportive of this, and we're so happy to see that it got embraced by this council. The second is to manage the variation in evidence-based practice. I mean, we have some organizations that do this very well. We have some of them that do it very, very poorly, and then we have a bunch in the middle. So really continuing to say, let's have consistency from place to place in the care that we offer, and let's make sure it's evidence-based. The third, I see my numbering is off here. Sorry about that. The third is really engaging patients and families as full partners and co-creators, and really using that engagement to get at our health equity problems too. So bringing in the voices of patients and patient groups that represent patients that don't have a lot of political leverage. These are people that are subject to discrimination. And we really want to say, look, it's important that we listen to everybody, that we really wipe out this variation
in care based on your ethnic group or your racial group or your gender preference. And then the fourth is just accelerating technology and the work that we know is producing better solutions out of innovative thinking in our technology sector. So those are the four big recommendations. Those went to the president just a couple of weeks ago, as I mentioned, and we couldn't be happier about that. I think we're at the end of my slides, but Carolyn, there's probably one more. No, we are at the end. So that is, I hope that was helpful to you. I feel like I've just talked a lot in the last 25 to 30 minutes, and I'm happy to answer questions, but I hope that was interesting. And thank you for putting up with the fact that I do not speak Portuguese. Obrigada, Martin. Obrigada por trazer tantas perspectivas referente ao cenário de segurança do paciente nos Estados Unidos, por trazer um documento bem novo aqui para a nossa comunidade. Salvador, não sei, tu estava olhando o chat, queria te trazer aqui para a conversa para tu poder eventualmente fazer alguma pergunta, enfim. Marti, em primeiro lugar, minha admiração por ti, ela só aumenta. Conheço o Marti há alguns anos e o Marti, ele tem sido incansável, né, em todas as organizações que a gente vai, Patient Safety Movement, Patient for Patient Safety, Leapfrog. O Martin, ele está em todos os lugares, para quem não sabe. Ele é realmente polivalente e ele mesmo se considera um ex-advogado, porque hoje ele milita, acho que 100% do tempo dele, pela causa de segurança do paciente. Então, primeiro te agradecer, Martin, por toda essa tua apresentação. Eu tenho uma pergunta para o Martin, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de dizer para todos que nós optamos por fazer essa sessão aberta no Zoom para que as pessoas possam interagir como a gente interage de verdade em uma comunidade. Então, eu vou me permitir fazer só uma pergunta para a gente ir aquecendo os motores, e eu gostaria de deixar aberto para todos que estão assistindo. Nós estamos com 105 participantes agora. Quem gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta para o Martin, por gentileza, levante a mãozinha ali na reação e solicite a palavra, que nós vamos manejar uma lista para abrir a sua câmera e o seu microfone para que você possa conversar com o Martin diretamente, tá bom? A minha pergunta para o Martin, ela é a seguinte. Martin, a minha visão externa sobre segurança do paciente é que sim, a gente vem lentamente melhorando, mas é que eu acho que nós tivemos dois grandes momentos na história. O primeiro momento, no final da década de 90, quando a gente tem o boom em relação ao erro é humano, o relatório O Erro é Humano, e toda a reorganização do sistema de saúde. E, para mim, o segundo grande momento foi com a introdução do Obamacare, né, que foi vamos dizer assim, uma nova gestão do sistema público que substitui gradativamente o modelo de remuneração fee-for-service pelo Value-Based Healthcare. Eu acho que essa é uma grande mudança que é muito importante. A gente tem falado muito sobre isso no Brasil, mas, infelizmente, a gente vê muito pouca mudança ainda na forma do modelo remuneratório. Eu, pessoalmente, com o passado de gestor de operadora de plano de saúde, entendo que a grande virada vai ser quando realmente doer no bolso dos hospitais e dos médicos, dos profissionais da saúde. Tu tem esta mesma opinião, Martin? Como é que você enxerga isso? Eu vi que a compensação, né, a remuneração, faz parte de um dos planos de ação aí da Patients for Patient Safety. Well, Salvador, let me start by saying I agree with you. I think Obamacare, the Affordable Care Act was the official name, but we call it Obamacare, was a huge step forward for us. And you'll recall that an original part of the law required everybody in the country to have health insurance, and there was a fine structure if you didn't have it. And so there was a real payment incentive to get everybody into our healthcare system. And sadly, our Supreme Court took that portion of it away, that everybody had to be a part of it. So they said it was unconstitutional, that we were requiring citizens to find insurance somewhere. And there were going to be these big government exchanges where people could go and find affordable care. And when that piece went away, I think it slowed down the effectiveness of Obamacare, because suddenly it became
optional again. And that just increased the difference between the haves and the have-nots here. So we have now wealthier people and more middle-class people having insurance, and still a lot of people of lower income status not having it, which is certainly driving our health equity problems. But what we still have from Obamacare is that commitment to transparency. So Obamacare did a great deal to increase public reporting and I think we can still build on that. In fact, that's a huge portion of my activity, is just more reporting, more transparency, so that the data is there that will, one, help us understand the problems and hopefully motivate the provider organizations to pay attention to the problems. It's a slower road than I had hoped, but I think, I think the law still is having great value, but not as much as it could be. And again, when I talk about President Biden, which I do with great respect, I'm a total supporter. I hope he'll get the opportunity to make some of the changes that were part of the original law to get them back in track. But as you know, our country is so divided and our legislator is so divided that that will be an uphill challenge, at least until the next election. Perfect, thank you. I think I have to speak in English because we are in the same channel. There's some problems here, and for those of you who are listening in Portuguese, I think Shirley is helping to translate. Am I right, Carol? Sim, acho que quando fala em português, quando tu fala em português, como tá todo mundo no canal em inglês, o pessoal tem dificuldade de ouvir. So let's speak in English, and then Shirley can translate our language. Yeah. All right. Thank you. Marty, my second question, pessoal, que alguém quiser, por gentileza, levante a mãozinha que a gente passa a palavra, okay? Marty, my second question for you is that you've been, advocating and working on this field for so long, and you probably saw so many things that work really well and so many things that really doesn't work, good and bad things. And I know this is like how to say a punch question, but can you suggest something for our institutions? What really works good and what really doesn't work that you suggest that we not have to follow? Sure. I can. Well, you know how I feel about patient and family engagement. I think when you bring patients and families into your policymaking, into your improvement work, you get a big resource. I mean, because they are so committed. They help remind us what we have in common. We all want to get the best outcomes. So there's just almost like an invisible wall that we have between providers and patients when we talk about safety, because it's an uncomfortable thing to talk about. But we should just lower that wall and realize that we all care about this, and that we're not going to alarm our patients. We're going to actually inform them when we talk about how hard we're working to manage risk. So that's the first thing I would say. And then the other thing that I do think is transformative is this idea of open and honest communication afterwards. We have a government program here called CANDOR, CANDOR, which stands for Communication and Optimal Resolution. And it has 4 major components. One is tell your patients the truth when you've had a bad outcome. Just, and communicate with them very, very quickly. You don't have to have all the answers. Just let them know that you're there to communicate so that you can keep their trust instead of cultivating their suspicion. The second component is really help your workforce have these hard conversations with patients and families, and support the workforce, because they're devastated when they've somehow contributed to a bad outcome. I mean, it can be traumatizing for a doctor or nurse to realize they've given the wrong medication. The third piece is do a full investigation. And when you do that, talk to the patient or family, because they might have seen things that, or they know the patient better than you do often. So they might know things that contributed to it. And then the fourth piece is offer reasonable resolution. And when you do that, and you've done all the communication and you've kept the trust, the data now shows that we are
we are resolving this with less money and certainly less trauma. I mean, I don't know what your litigation system is like in Brazil, but it is terrifically traumatic for doctors and nurses and to go through it as well. I mean, it's years of defending your care, and for patients, it's terrible. So that has been that I think is a transformative piece that I'm really excited about. And when I say this to you as a California resident now, Salvador, because California, more than any other state here, has embraced it. I mean, you have insurance companies, the Beta Healthcare Group, that is actually giving physicians premium discounts if they will go through the training. You have major systems, University of California, Dignity Health, which is now Common Spirit, that have embraced it, and they're producing great results. So the question is, why isn't everybody doing it? And we now see other states, Colorado, Minnesota, Utah, Georgia, embracing it, and it's happening pretty fast, but I think that's a game changer. I mean, that commitment to open and honest communication, which is also very, very consistent with medical ethics. It's putting the patient first and treating them as the way you would want to be treated. So I think those are the two things that I think have seen really work. And it's wonderful when you see hospital leaders just speaking up and going, you know what, we're going to tell the truth because this could have been my mother. This could have been my child. It's that empathy factor. It's like an empathy engine when you do this. Absolutely. Marty, very inspiring. Thank you very much. I don't want to abuse on your time. I know you have a full agenda today. You're in Washington, D.C. You'll have plenty of meetings with the representatives. So again, It's the second year that you're participating here on a Patient Safety Week from Safety for Me, and we can appreciate it most. It's really, really wonderful to have you here. Thank you very much for your time. And I would like to ask you one last thing. If you can put on the chat how people can reach you, if it's a website or email or the way you prefer, because I'm pretty sure there's a lot of people here that want to share something or exchange information with you. Sure, I will put our website there, and you can reach me through I'll put my website, my website and my email address. So my website is that's my website, and then my email address is and Salvador, let me say one last thing. When we launched Patients for Patient Safety US, we thought of it as a US organization, but we were surprised when one of the first people from another country to reach out to us was somebody from Brazil. And it was Isabella Castro. And she said, I want to know what you're doing so that we can do more of this in Brazil. And then we now had like 4 or 5 other people. So we hadn't planned on it, but we've now got sort of an international partnership. So Isabella is a wonderful person. I just met her in Geneva. For those, there must be some people here who know her. And she's just such an activist. So yeah, please feel free to join us if you want to there. And then feel free to email me. Absolutely, Marty. A lot of people knows Isabel here, and I'm pretty sure you can count on us. You can count on Safety for Me. We have so many, hospitals administrators here, and we have, for example, Dr. Victor Grabois, which is the president of the Brazilian Society for Patient Safety. He is here with us in the conference. So we will absolutely, we will strengthen this connection. No doubt about it. Thank you very much, Marty. My pleasure. Bye-bye. Great Patient Safety Week. Bye-bye. All right. I'll ask everyone to change channels so we can keep going in Portuguese. So please, if you can go to the interpretation button and select original audio. For those who speak Portuguese, por favor, mudem os seus canais para português. O áudio original. Que agora a gente vai ter uma conversa aqui muito importante com o Salvador. Esse ano, depois de muitas edições, né? Eu não sei se todos sabem, mas a gente decidiu fazer a Semana Internacional de Segurança do Paciente depois de muitas experiências fazendo semanas de segurança do paciente nos hospitais, que são nossos clientes e parceiros.
e até que um momento a gente começou a perceber que isso ficou muito grande, e a gente, em vez de ir em cada instituição, a gente está trazendo os clientes e parceiros e abrimos para todas as pessoas, enfim, para a comunidade estar presente. E quando a gente estava desenhando essa edição e falando sobre o tema engajamento do paciente, né, que é o tema que a Organização Mundial da Saúde escolheu para esse Dia Mundial da Segurança do Paciente, eu falei para o Salvador que ele tinha que ser o nosso palestrante no dia 1. E eu digo isso com muito orgulho, porque nós da Safety Pharma temos na nossa missão ouvir os pacientes para transformar o cuidado, e nós estamos trabalhando, e acho que o Salvador empreende pela vida desde que nasceu, né? Quem conhece ele sabe o quanto ele é um entusiasta da vida das pessoas, de cultivar a saúde, e desde 2019 trabalhando arduamente dentro da Safety Pharma. Então, nós não poderíamos fazer essa Semana Internacional de Segurança do Paciente, sobre engajamento do paciente, sem ter o Salvador no primeiro dia. O Salvador é médico cirurgião, entusiasta da segurança do paciente, tem pós-doutorado na Escola de Enfermagem em San Diego State University. Tem um orgulho enorme de ser tua sócia, de estar aqui te apresentando nesse dia tão especial. Eu vou te deixar com o palco aqui, Salvador, e para tu contar um pouquinho da nossa jornada da Safety Pharma e engajamento dos pacientes Eu tô do vermelho, Brasil. tu percebeu que eu tô vermelho aqui, né? A gente fica envergonhado com essas coisas, Ele né? Mas enfim, detesta, eu gente, ele fico, o que que eu vou detesta fazer? essas Eu coisas. detesto essas coisas, mas vamos lá, dentro da nossa informalidade aqui, acho que uma das coisas que eu tentei sempre trazer para os nossos eventos, e disse para a Carol, da gente realmente trabalhar em comunidade e tentar trabalhar assim de uma maneira um pouco mais informal. Eu acho que a formalidade ela acaba por nos distanciar, né? Então, até quando nós fomos escolher o Zoom, vamos botar o Zoom tipo webinário, mas daí ninguém está vendo os outros, a gente não consegue ver a câmera. Eu disse, não, Carol, vamos deixar todo mundo aberto para que as pessoas possam interagir, porque afinal de contas nós estamos todos aqui em função de um objetivo comum, né, que é cuidar dos nossos pacientes, a segurança do paciente, o engajamento do paciente, e nada melhor do que a gente começar a reconhecer, né, os nomes de cada lugar do Brasil e de fora, fazer interações como essa que a gente fez com o Marte aqui, né? Eu tenho interagido com tanta gente aqui nos Estados Unidos e tem sido um privilégio para mim poder fazer essas conexões entre o Brasil e os Estados Unidos. E eu vou falar rapidamente, gente, eu prometo para vocês, a minha apresentação ela não vai ser demorada, eu vou falar 15 minutos no máximo. Quero apresentar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo na Safety Pharma, compartilhar com vocês o que a gente acredita e o que a gente acha que pode dar certo, pode funcionar, tá bom? Então, vou fazer aqui vou compartilhar a minha apresentação. Carol, eu só não vou conseguir controlar os microfones agora, se tu puder controlar aí, eu te agradeço, tá bom? Então, vamos lá para a nossa terceira semana, né? O Marte já falou, tá todo mundo sabendo. Ontem celebramos aí o Dia Mundial pela Segurança do Paciente. Esse ano, eu digo, esse ano é o nosso ano de glória, a nossa Copa do Mundo, né? Porque o tema é engajar os pacientes pela própria segurança, elevar a voz dos pacientes, quer dizer, não podia estar mais apropriado, né? E o Marte também já salientou, eu não vou ficar me detendo aqui, mas isso faz parte do desdobramento do Plano de Ação Global do 2130 da Organização Mundial da Saúde, que está lá dentro dos 7 pilares, né? O pilar central, não é por acaso, é o engajamento da família e do paciente, né? E imagino que todos vocês têm esse documento em mão, eu também não vou ficar lendo isso aqui, nós vamos ir adiante para ir porque importa para a gente poder fazer algum debate, alguma discussão. Bom, estamos muito felizes de poder participar desse momento, porque desde sempre, para quem está nos conhecendo agora, a nossa missão como empresa é ouvir os pacientes para transformar o cuidado. De onde é que surgiu isso, gente? A gente ficou olhando para várias indústrias que se modificaram. Indústria da hotelaria, a indústria de transporte, a questão do Uber, por exemplo, a questão do Airbnb. O que essas indústrias fizeram? Elas utilizaram tecnologia? Sim, elas utilizaram tecnologia. Mas, acima de tudo, o que elas fizeram? Elas redesenharam os processos delas baseado na opinião do usuário delas. Então, o Uber, ele venceu o táxi? Venceu o táxi. Por quê? Porque o serviço era melhor, gente. Tinha tecnologia? Tinha, mas a camada de serviço que tem por trás da tecnologia, ela trouxe um redesenho, um repensar da indústria de transporte. A mesma coisa o Airbnb. Então, houve um repensar da indústria de hotelaria. Hoje, tu consegue alugar um apartamento num bairro chique em Paris,
tendo uma experiência como se tu fosse um morador local, né? E por um preço mais barato e tendo uma camada de serviço completamente diferente dos hotéis. Então, eu imaginei que a gente deveria fazer isso no mercado da saúde também. Repensar os nossos processos baseado no quê? No nosso usuário final, que é o nosso paciente. Por isso, a nossa missão enquanto empresa é ouvir os pacientes para transformar o cuidado. E aí nós construímos uma mandala de serviços, que eu também não vou entrar muito em detalhes aqui. A Carol já disse, nós somos uma empresa que empreende pela vida, nós temos o paciente no centro do cuidado e a gente oferece eventos como esse aqui, consultoria, treinamento, publicação, mas acho que o que mais vale a pena mostrar para vocês são os resultados que a gente obtém com a nossa plataforma de gestão dos pacientes, que foi o nosso carro-chefe, foi por onde a gente começou e o que a gente vem trabalhando de maneira mais forte até hoje. A nossa plataforma Safety for Me, né? Mas antes de mostrar a plataforma, eu quero dizer um racional para vocês que a gente usou lá atrás. Muita gente fala em engajar o paciente, muita gente. Onde que tu vai, está todo mundo falando em engajar, às vezes as pessoas nem sabem direito o que significa engajar o paciente. Então eu trouxe aqui o termo etimológico, né? A origem do engajamento, que na palavra ela de origem francesa fala do engager, né? E significa que a pessoa tem que se comprometer, tem que se empenhar, tem que se contratar. Então são essas as coisas que o paciente deveria fazer quando ele está engajado. O engajamento do paciente significa comprometer o paciente, contratar com o paciente, empenhar o paciente. E aí o que a gente vê muitas vezes são ações de ativação. Não é propriamente o engajamento. Porque o engajamento, ele requer várias ações continuadas que mantêm o paciente comprometido e engajado com aquele propósito. O que a gente tem visto são ações de ativação. Faz uma campanha, faz uma outra coisa, faz um folder, faz o dia do não sei o quê. E, gente, não tem certo nem errado, está tudo certo. Fazer a ativação do paciente é ótimo. Eu só estou destacando para vocês que para a gente ter uma ação de engajamento, a gente precisa ter uma sequência de ações de ativação, né? Um trabalho continuado para realmente ter esse paciente comprometido e engajado no seu próprio cuidado. Então, eu queria trazer este conceito, porque foi com esse conceito que nós começamos a pensar como é que a gente poderia, de fato, engajar o paciente no seu próprio cuidado. E aí, gente, a nossa dificuldade na Safety for Me, ela aumentou muito quando a gente começou a se dar conta de que o nosso universo de pessoas que a gente devia engajar são muito diferentes. Dá uma olhada nessa foto e pensa em cada uma delas como paciente. Então, eu tenho um paciente mais pobre, eu tenho um paciente mais rico, eu tenho um paciente que tem doutorado, eu tenho um paciente que é analfabeto, não sabe ler, eu tenho um paciente que está em regiões periféricas, eu tenho um paciente que mora na capital, eu tenho um paciente mais idoso, eu tenho um paciente milênio, eu tenho um paciente pediátrico. Engajamento desse público é muito, muito difícil. A gente precisa customizar a informação e as plataformas, vamos dizer, para atingir cada um desses públicos de acordo com cada especialidade. Então, nós temos um hospital que é mais voltado para o câncer, a gente tem que trabalhar com questões ligadas ao câncer. A gente tem um hospital que é mais pediátrico, a gente tem que trabalhar mais com pediatria, com foco nos pais e nos cuidadores, e assim por diante. A gente não acredita na Safety for Me, nessa máxima dos americanos, né? One size fits all, né? Ou seja, tu faz um tamanho que vai servir para todo mundo. A gente realmente tem que procurar soluções diferentes. Mas, para poder desenvolver uma plataforma que realmente engajasse as pessoas, o que a gente pensou? Mesmo sendo públicos muito diferentes, eles devem ter algumas coisas em comum que a gente pode traçar uma linha mestra e tentar atingir essas pessoas com conteúdos diferentes. E aí nós começamos a analisar as pessoas, né? O que as pessoas faziam quando elas estavam no hospital, seja ela um paciente mais idoso na ala geriátrica, seja ela um paciente pediátrico, ou seja ela um paciente que está fazendo quimioterapia, que está tratando um câncer, está todo mundo com esse brinquedinho na mão, o telefone. Está todo mundo interagindo, seja em rede social, seja em WhatsApp, seja em mensagem, seja em e-mail, seja em Instagram, está todo mundo conectado. Então, pensamos o seguinte, por que não construir uma plataforma em que a gente possa customizar as coisas dentro da plataforma, mas que ela tenha alguns pilares que pode servir para todos os públicos? Então, o primeiro pilar seria o quê? Nós temos que entregar educação. E a gente está trabalhando educação hoje através de vídeos e podcasts. As pessoas não têm mais muito tempo, né? As pessoas querem
informação para já, para ontem. Então, a gente trabalha com vídeos curtos e a gente consegue customizar os públicos. Então, tu tem vídeo para pediatria. Agora mesmo, recentemente, os colegas do Hospital Amaral Carvalho, que estão aí nos assistindo, gravamos vários vídeos daí com a equipe do transplante de medula óssea, que já está há um tempo atrás gravamos o pessoal da pediatria também, gravamos com o pessoal do cuidados paliativos. Tu vai construindo materiais para a gente poder atingir públicos diferentes. Essa é a parte educacional customizada. A segunda coisa, não tem muita customização, que é um canal de comunicação, porque todo mundo que está em tratamento de saúde, um dia quer falar com alguém. Tu quer falar com o gestor, tu quer falar com o médico, tu quer falar com alguém que possa, pelo menos, te dar uma orientação e resolver alguma coisa que está acontecendo. Então, a gente criou, sim, um pilar chamado canal de comunicação, para que, em tempo real, as pessoas possam se relacionar com aquelas pessoas que estão te prestando o atendimento. Terceiro lugar, a gente queria saber a percepção dos pacientes em relação à segurança do paciente. A gente gostaria de saber como é que eles estão entendendo, eles estão enxergando aquilo, eles conseguem avaliar isso. Avaliar é muito difícil, né? Porque é uma coisa técnica, são protocolos técnicos. Como é que a pessoa pode avaliar segurança do paciente, sendo ela um paciente leigo? E a gente desenvolveu um sistema que eu vou mostrar para vocês. E, por último, também uma avaliação da experiência, que vocês sabem, né? Eu posso estar muito satisfeito com o meu atendimento, mas a minha experiência ao longo da minha assistência, ela não foi boa. Então, depois do atendimento, a gente poder fazer a avaliação da experiência para fechar o ciclo de todo o atendimento do paciente. Então, nós começamos, por exemplo, com esses vídeos, né, que são vídeos curtos. Eu até vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo, Carol, porque eu esqueci completamente de compartilhar o som. Agora vou compartilhar o som. Então, nós construímos, por exemplo, vídeos simples e lúdicos a respeito das metas de segurança, como esse aqui, por exemplo. Olá, eu sou o fisioterapeuta Hector. E eu sou o administrador Fernando. Estamos aqui para falar como prevenir infecções hospitalares de um jeito muito simples. Basta que as pessoas lavem as mãos ou passem álcool gel antes de tocarem nos pacientes. Parece simples, né? Mas são tantas as tarefas que alguém pode esquecer de higienizar as mãos. Então, sempre que alguém for tocar em você, pergunte antes: você já lavou as mãos? Você já passou o álcool gel? Assim, você ajuda a equipe a lembrar deste procedimento simples e fundamental para evitar infecções hospitalares, a lavagem das mãos. Baixe o aplicativo Safety for Me e... Então, percebam que a gente tentou utilizar uma linguagem lúdica, uma linguagem simples, não técnica, para a gente poder atingir vários públicos, né? Atingir pessoas que vão realmente entender a importância e de uma maneira construtiva, tentando trazer o paciente e o seu familiar para o nosso lado. Tirando o lado da culpa, tirando o lado do erro, mas trazendo, sim, com a necessidade do paciente poder nos ajudar. Então, esse é um modelo de vídeo só, mas que pode ser explorado de várias formas, para vários públicos diferentes. Dá para falar de, como eu disse, de oncologia, dá para falar de reumatologia, geriatria, pediatria, do que a gente quiser e direcionar para esse público. Além disso, a nossa segunda ferramenta de educação são os podcasts, né, que o paciente pode ficar ouvindo enquanto ele está internado. E nós temos tido um retorno muito importante dos pacientes que utilizam o podcast, principalmente porque ele tem sido gravado pelas equipes que utilizam a plataforma Safety for Me. Como eu já dei o exemplo ali no Amaral Carvalho, já tivemos no Ernesto Tornelles, já tivemos na Unimed Pelotas, enfim, já tivemos na Unimed Poços, vários podcasts que foram gravados pelos colegas para engajar os seus próprios pacientes. Depois, o nosso segundo pilar é aquele que eu comentei, o canal de comunicação. O canal de comunicação, ele também é muito simples, né? Mas o paciente acessa este botão que vocês estão vendo aqui no meio da aplicação à esquerda, o botão Fale com a equipe, e ele abre um espaço para que o paciente possa fazer um relato. E esse relato, obviamente, ele é um relato aberto, né? Ele pode ser um elogio, uma crítica, um comentário, uma sugestão, uma reclamação, pode ser de tudo. E a experiência que a gente está tendo é sensacional, porque a grande maioria do que vem por aqui são elogios para as equipes que estão atendendo. Existem reclamações, existem notificações? Sim, existem, né? Mas são a minoria. E, às vezes, vem coisas muito importantes aqui que se tornam, inclusive, notificação para o sistema de notificação de eventos. Então, nos ajuda a ter o olhar do paciente sobre os nossos processos assistenciais.
E toda a informação que o paciente manda cai aqui, ó, em tempo real, nesses dashboards que os gestores dos hospitais conseguem avaliar em tempo real para poder atender o paciente no mesmo dia ou na mesma hora, né, tentando melhorar muito a experiência dele, porque às vezes não, a grande maioria das vezes o que as pessoas querem é só alguém que dê atenção para elas, alguém que possa conversar com elas, né? Aí nós vamos cair num ponto super crítico, né, que é a questão de sistema de avaliação. Eu, quando vim para os Estados Unidos, né, para fazer meu pós-doutorado, eu procurei muito ferramentas que pudessem avaliar a percepção que o paciente tem sobre segurança do paciente. E eu não encontrei. O que eu encontrei foram basicamente 2 grandes ferramentas muito utilizadas no setor saúde. A primeira delas, certamente todos vocês conhecem, é o NPS, o Net Promoter Score, que é uma ferramenta muito simples, muito fácil, muito lúdica do paciente responder, né? Ele responde de 0 a 10, mas ela é uma ferramenta genérica, né? Ela fala sobre se você recomendaria a sua experiência em relação àquele serviço. Tanto é que ela é uma ferramenta utilizada por vários serviços de varejo e outras empresas utilizam o Net Promoter Score. E a segunda, que é muito utilizada aqui nos Estados Unidos, é o HCAHPS, né, que avalia especificamente a experiência do paciente. Ela é utilizada hoje pelo Medicare e o Medicare americano para pagar bônus aos hospitais que têm bons resultados com o HCAHPS. O problema dela são alguns, assim, o problema o HCAHPS ele é feito no pós-alta, né? Ele é enviado pelo correio ou por telefone, né? E é uma pesquisa muito extensa, são 23 perguntas que dificulta também o processo de engajamento que os pacientes têm. Então, nós ficamos quebrando a cabeça para tentar identificar uma maneira melhor de medir a percepção que o paciente tinha em relação à sua própria segurança. E aí, lá pelas tantas, tivemos a ideia. Será que a gente não pode modificar as perguntas do Net Promoter Score para as questões ligadas às 6 metas de segurança do paciente? E foi assim que nasceu o conceito de NPS-S, ou Net Promoter Score da segurança do paciente, né? Onde a gente apresentaria uma informação para o paciente, um vídeo instrutivo, e na sequência faria uma pergunta modificada, como vocês estão vendo aqui no exemplo. Com relação ao protocolo de higiene das mãos, você recomendaria este serviço a algum familiar seu? Ou alguém que está precisando de atendimento nesse serviço? E é muito simples para o paciente dizer sim ou não, se ele poderia responder ou não, e se ele vai responder de novo aqui naquela métrica super simples de 0 a 10, onde tu tem os detratores, os passivos e os promotores, mas agora ajustado para o universo de segurança do paciente. Então, o que eu quero convidar vocês que estão aí nos assistindo para fazer o teste de como funciona o NPS-S, ou como funciona esta avaliação. Para quem quer fazer o uso do link em português, é nesse QR Code da esquerda. Quem quer fazer o link em inglês, para a nossa audiência que está vendo em inglês, utilize, por gentileza, o QR Code da direita. Como é que você faz? Basta que você aproxime o seu telefone da tela e você automaticamente vai ser redirecionado para o nosso hospital de teste, que é o Hospital Numéria, para você avaliar as 6 metas de segurança do Hospital Numéria. Eu vou dar um minutinho para que vocês possam pegar no QR Code aqui, capturar o QR Code no telefone de vocês. Vocês vão perceber quando vocês acessarem que a gente tem que pedir autorização, né, de acordo do paciente, como em compliance com a LGPD. Na sequência, a gente também pergunta plano de saúde, se ele quiser informar ou não, e se ele quiser ficar anônimo, toda a informação é anônima, tudo isso em respeito à LGPD, extremamente importante aqui nos Estados Unidos, o HIPAA Compliance. E aí, logo em seguida, já cai nas perguntas que são muito fáceis, dividindo entre promotor, neutro e detrator. E, no final, uma mensagem em aberto para que esse paciente possa mandar a mensagem se ele tiver interesse. Com o resultado do que vocês fizeram aí, as avaliações, a gente calcula, então, o NPS-S, o Net Promoter Score da segurança do paciente, utilizando exatamente a mesma fórmula do NPS. A porcentagem de promotores diminuindo pela porcentagem de detratores. E os resultados também vão ser apresentados dentro da mesma metodologia do NPS, ou seja, classificando em 4 zonas que podem variar entre menos 100 a 100. Lembrando a vocês que entre menos 100 e menos 1 é considerada a zona crítica,
Entre 0 e 49 é considerada zona de aperfeiçoamento, entre 50 e 74, zona de qualidade, e entre 75 e 100 é considerada zona de excelência. Então, nós temos aqui o cálculo do NPSS, ou Net Promoter Score, da segurança do paciente. E aí nós fizemos uma melhoria ainda desse Net Promoter Score da segurança do paciente. Quando nós juntamos o Net Promoter Score da segurança do paciente da meta 1 com a meta 2, com a meta 3, com a meta 4, 5 e 6, a gente consegue colocar isso dentro de uma fórmula e extrair o índice de percepção em segurança do paciente, que a gente chama de IPSP. Ou seja, a gente consegue consolidar todos os NPSS daquela instituição num único índice para que a gente possa, então, ter, vamos dizer assim, uma referência nacional de como os pacientes percebem aquela instituição. Aqui é importante dizer para vocês o seguinte: quando a gente fala de um índice de percepção, a gente não está querendo dizer que um hospital ou uma clínica é melhor do que o outro. Não se trata disso. A gente só quer utilizar esse sistema de avaliação para criar esse conceito na cabeça do paciente de que ele é importante e que existe uma métrica para que a gente possa avaliar e que o hospital possa utilizar essa informação para melhorar os seus processos. Porque, às vezes, tu tem um hospital que ele tem acreditação nível máxima, seja da canadense, seja da ONA, seja da Joint Commission, mas, às vezes, os profissionais, eles não informam tão bem os seus pacientes, eles não engajam tão bem e o paciente não percebe muito como os processos são bem desenhados. Então, este é o único desejo, é o único objetivo maior do índice de percepção de segurança do paciente, é trazer essa aferição, esta medida para que o gestor possa gerenciar o seu próprio hospital. Nós publicamos esse trabalho em janeiro de 2021, né, da utilização, então, da modificação do NPS para as metas de segurança do paciente, né? E eu tenho uma alegria muito grande de mostrar esses nossos resultados iniciais aqui para vocês. Nós já fomos utilizados no Brasil em 753 instituições de saúde. Olha que loucura isso, gente. É claro que hoje, através das redes sociais e WhatsApp, é muito fácil nos achar, é muito fácil fazer o download, então as pessoas realmente parecem estar curiosas em relação às questões de segurança do paciente, até porque passamos um período de pandemia, né, e aumentou muito a curiosidade das pessoas com esse tema, segurança do paciente. O que nós fizemos é o seguinte: a grande maioria dessas instituições utilizou de uma forma, vamos dizer assim, voluntária, errônea, né? Quem foi um paciente que acessou, um familiar que acessou. Quando nós fizemos um filtro para identificar quais as instituições que estariam utilizando a nossa plataforma de uma maneira, vamos dizer assim, contínua, né, que incorporaram a nossa plataforma no seu modelo de gestão, nós identificamos 25 instituições no Brasil que tiveram uma grande amostra de pacientes e que nos ajudaram a construir o que nós chamamos de relatório Safety for Me, do Índice de Percepção e Segurança do Paciente, que eu vou apresentar alguns resultados para vocês hoje. Então, olha só, nós tivemos 25 instituições do Brasil que incorporaram ou utilizam o Safety for Me de uma maneira vinculada à sua própria gestão. E aí percebam que o índice de percepção em segurança do paciente consolidado no Brasil, ele está na zona de excelência, ele está com 76%. É claro que essa nossa amostra ela tem um viés muito importante, porque são instituições que têm, sim, uma cultura de segurança já muito desenvolvida, justamente por isso que elas passaram a utilizar uma ferramenta como a Safety for Me, que trabalha com segurança do paciente no seu dia a dia, né? Então, isso, obviamente, traz o resultado para cima, né? Colocando essas 25 instituições na zona de excelência, o que muito nos alegra, nos deixa muito felizes de saber que, pelo menos em 25 instituições, nós estamos trabalhando de uma maneira muito forte. A nossa amostra se baseou em 18.784 avaliações, ou seja, pacientes diferentes, e esses pacientes diferentes realizaram 55.439 avaliações nessas utilizações aqui. Quando nós abrimos, então, o nosso índice de percepção em segurança do paciente nas diferentes metas de segurança, lembrem-se, né? Nós juntamos as 6 metas para constituir o índice. Agora eu fiz o caminho invertido, eu abri o índice nas 6 metas. Então, olha o que nós temos. Meta 1, percepção do paciente é 63%, está em zona de qualidade. Meta 2,
Meta 2 aqui em cima. Comunicação entre as equipes, 66% também está em zona de qualidade. Meta 3, segurança com medicamento, olha só que interessante, 84%, gente. Zona de excelência, o mesmo se repete com as outras 3 metas, meta 4, 5 e 6. Todas elas em nível de excelência, né? Um NPSS de 85, né, para cirurgia segura, um NPSS de 86 para higienização das mãos e um NPSS para prevenção de quedas de 81, o que muito nos alegra saber que nós estamos com esse nível de excelência nessas 25 instituições. Aqui estão listadas as instituições, e essas instituições foram classificadas em 3 grupos diferentes para vocês entenderem a dinâmica, né? Esse primeiro grupo são hospitais que, de alguma forma, têm contrato com a nossa comunidade, eles estão relacionados com a nossa comunidade diretamente, são clientes da nossa comunidade Safety for Me e incorporaram a ferramenta de gestão. Então, o Hospital da Unimed Juiz de Fora, o Hospital Unimed Poços, o Hospital Amaral Carvalho, o Hospital Infantil Sabará, o Complexo Hospitalar da Unimed Nordeste RS, o Hospital Divina Providência, na verdade é a Rede Divina Providência, mas aqui nós estamos falando do Hospital Divina Providência, o Hospital Ernesto Dornelles, o Hospital de Estrela, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, o Hospital São Lucas da PUC, o Hospital da Unimed Erechim, o Hospital da Unimed Noroeste do Rio Grande do Sul, o Hospital da Unimed Pelotas e o Hospital Unimed do Vale do Caí. Fiz questão de ler todos os nomes, porque é uma alegria muito grande ter vocês na nossa comunidade, acelerando o engajamento do paciente nas suas instituições. Existem outros hospitais que passaram a utilizar de uma maneira independente, ou porque eles foram acionados através da sua operadora de plano de saúde. Ou seja, algumas operadoras de plano de saúde mandavam o nosso link da Safety for Me para que os pacientes utilizarem durante a internação na rede prestadora. E aí nós temos, né, o Hospital da Unimed Goiânia, o Hospital São Pedro, esse aqui é lá do Piauí, o Hospital Divina Providência do Pará, esse não é o nosso Divina Providência de Porto Alegre, esse é do Pará, né? O Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Ventos em Porto Alegre, o Instituto do Coração em Porto Alegre e o Hospital da Unimed São José em Santa Catarina. Isso tudo, basicamente, por links que foram enviados em função desses 2 grandes parceiros que temos, a Unimed Porto Alegre e a Unimed Federação RS, que não tem nenhuma delas hospital próprio, mas manda para os seus clientes o link para que eles utilizem durante o atendimento na rede prestadora. E, por último, eu gostaria muito de salientar esse pequeno slide aqui, mas que, para mim, ele é muito importante, porque nós, por vezes, a gente foca a segurança do paciente somente nos hospitais, e a gente sabe que existe todo um universo de segurança do paciente fora dos hospitais que a gente precisa trabalhar, e a gente tem 2 instituições de home care que utilizaram a plataforma Safety for Me e colaboraram com o nosso Mapa Brasil, né? O primeiro deles é a gestão integrada em saúde, do nosso colega Lincoln Santana, né, que tem utilizado nos seus atendimentos de home care, no atendimento domiciliar, e o segundo é o Hands Home Care de Curitiba, que foi acionado não diretamente por nós, mas através dos colegas da Unimed Paraná, que mandaram o link para vários pacientes da Hands Home Care, trabalhando as 6 metas de segurança com os pacientes em casa, no home care. E aqui, por último, embaixo, não menos importante, 2 clínicas trazendo isso para o paciente ambulatorial. A primeira delas é a Clinossom, que foi a primeira clínica de imagem que trabalhou com a gente, adaptando as 6 metas de segurança para o universo da imagem. Então, nós temos um objetivo muito grande de expandir isso, né? Eles ficaram até um pouco chateados no início, que eles tiveram um índice de percepção de segurança do paciente um pouco inferior, mas eles fizeram muitas adaptações, né, para poder trazer as metas de segurança para dentro da clínica. E aqui, gente, o pioneirismo, ele é tudo. Às vezes a gente não tem o melhor resultado no início, mas o grau de comprometimento dos colegas da Clinossom é uma coisa invejável. Então, o meu agradecimento muito especial a eles. E os colegas da Oncotrata, que é uma clínica médica de oncologia que faz infusão também nos seus pacientes lá em Porto Alegre, que também utiliza como modelo de gestão. Então, o nosso agradecimento muito especial a essas instituições de saúde fora do nosso universo hospitalar que trabalham com segurança do paciente. Eu estou finalizando a minha apresentação, Carol, dizendo que tem sido uma grande jornada a gente poder trabalhar com essas questões relacionadas à segurança do paciente, em especial o engajamento do paciente. A gente vê, ano após ano, a nossa comunidade se fortalecer, a nossa comunidade crescer. E, de novo, acho que estamos todos aqui por um objetivo comum, e não importa se é a Safety for Me, se é
a plataforma A, B ou C, se isso veio de uma instituição como a Sobrasp, a Rebraensp, a ONA. O que nós queremos é realmente um setor saúde de alta confiabilidade, que tenha o cuidado centrado no paciente, né, e que realmente bote o paciente em primeiro lugar e consiga fazer o engajamento dele no seu próprio cuidado. Agradeço demais aí a paciência de vocês por ouvir o nosso trabalho e vou parar de compartilhar para que a gente possa interagir um pouquinho aqui. Espero que os colegas abram suas carinhas aí, os microfones, e a gente possa bater um papo nesses minutinhos que faltam da nossa sessão de hoje. Salvador, é sempre uma alegria te escutar, porque realmente quando a gente te ouve, a gente sabe o que é paixão pelo trabalho, né? Eu trabalho contigo há muitos anos, nem sei quanto já, mas hoje te ouvindo, eu me dou conta o quanto o indicador ele é reflexo, ele é resultado do engajamento do paciente. A gente só tem esse número porque a gente conseguiu envolver o paciente no seu próprio cuidado, junto com os parceiros e os nossos clientes. Então, é lindo de ouvir e também deixo aqui meu agradecimento não só a ti, mas a todas as pessoas que fazem esse lindo trabalho na assistência e na gestão, né, da segurança do paciente. Eu queria abrir espaço para vocês perguntarem para o Salvador, a gente tem que aproveitar, porque ele sempre facilita conversas, né? Sempre é o anfitrião e hoje ele está aqui à nossa disposição. Fica aberto a possibilidade de abrir o microfone e falar, se não, escreve no chat aqui e eu vou lendo, né? Vamos conversando. Enquanto isso, acho que eu queria te fazer uma pergunta aqui, Salvador, enquanto o pessoal perde a vergonha de te perguntar. A gente vem trabalhando muitos anos, né, dentro da segurança. Estou há muitos anos, desde 2013 com segurança do paciente, e eu me juntei à Safety for Me em 2019. E eu queria te perguntar o que tu entende que fez que foi um fator propulsor da Safety for Me no engajamento dos pacientes? Assim, o que tu acha que foi um fator? Que isso é uma grande discussão que a gente sempre teve, né, desde o início. E a gente aprendeu tanto, né? O que tu pode compartilhar sobre os nossos aprendizados relacionados ao engajamento do paciente para ter um resultado como esse? Eu acho que nós tivemos duas coisas que para mim foram as principais, Carol, e que isso explodiu o engajamento. A gente está com um engajamento hoje 300%, 400% maior do que há 6 meses atrás aí, né? Eu acho que tem duas coisas bem importantes, né? Primeiro, quando a gente deixou de ser um aplicativo e a gente passou a ser uma web app, na verdade, um aplicativo efêmero que a gente pode acessar por um QR Code ou através de um link de telefone, ele nos permitiu a customização. O aplicativo antes ele era muito duro, ele era muito engessado, e nós tentávamos construir informações genéricas, e aí isso eu tinha dificuldade de atingir a pediatria, eu tinha dificuldade de atingir a oncologia, eu tinha dificuldade de atingir a geriatria. Cada público ele realmente precisa de informações diferentes. E na medida que a gente mudou a tecnologia para poder construir informações diferentes, isso foi um primeiro grande salto. Isso foi uma grande, assim, explodiu para nós, porque a gente começa a conversar com os colegas e com os pacientes de diferentes áreas. Eu dei um exemplo para vocês, nesse último mês, eu gravei 4 podcasts, por exemplo, com os colegas do Amaral Carvalho, que estão aí nos assistindo, né? Isso é sensacional, porque a gente conseguiu atingir diversas áreas. Pediatria, a gente conseguiu atingir os cuidados paliativos, a gente conseguiu atingir o transplante de medula óssea, que é um super nicho, né? Mas que tem uma necessidade da gente conversar e engajar esses pacientes, e é completamente diferente tu falar com o paciente da medula óssea com o paciente da pediatria ou o paciente da geriatria. Então, essa é a primeira grande coisa que eu acho que fez diferença. E a segunda coisa, Carol, é a gente tentar entender realmente como a gente chega no paciente, né? E hoje a gente tem conseguido direcionar cada vez mais a plataforma para que os pacientes acessem a nossa plataforma via WhatsApp. Todo mundo no Brasil usa o WhatsApp, né? Então, assim, a gente não pede mais para baixar o aplicativo na loja, a gente até usa os QR Codes e tal, mas o engajamento ele realmente explodiu quando a gente começou a usar o WhatsApp. Nós estamos com um exemplo aqui, por exemplo, do Hospital Pompeia, que é um dos recentes instituições que aderiram à nossa plataforma, né? E eles estão tendo um engajamento na ordem de 20% dos pacientes, né, com a plataforma de WhatsApp, né? Então, isso é um número maravilhoso, gente. Se tu conseguir, imagina de cada 10 pacientes, tu ter a certeza de que 2 estão ali interagindo, consumindo informação e fazendo avaliações, né? E a gente, obviamente, quer mais, né? Quanto mais a gente customizar o conteúdo, eu acho que a gente consegue engajar mais. Então, eu acho que esses são os 2 pontos, né? Criar conteúdo especificamente
para públicos diferentes, e a segunda coisa é a gente engajar através da onde está o paciente, né? O paciente está no WhatsApp, eu tenho que achar ele no WhatsApp, né? Eu não tenho que fazer o paciente me procurar, eu é que tenho que achar o paciente. Sim, sim. E aí a gente está recebendo um monte de elogio aqui no Muito chat. obrigado, gente. E talvez eu queria destacar um tema, tu sabe que eu sou uma estudiosa de um tema que é liderança, né? E a gente já passou por muitas instituições que têm diferentes níveis de maturidade em liderança e cultura. Eu estou olhando para a Cássia aqui também, a Cassiana Prates, que é uma liderança inspiradora também no nosso trabalho e tem um grande conhecimento em cultura da segurança do paciente. E talvez eu queria te trazer uma provocação aqui, Salvador, para falar um pouquinho sobre esse nível de maturidade em cultura de segurança do paciente, o papel dos líderes em fomentar o engajamento do paciente dentro da instituição de saúde, independente de hospital, clínica, operadora de plano de saúde, né? Como é que tu vê isso e talvez que convite tu pode deixar para os líderes que estão implantando isso dentro das suas instituições? Obrigado, Carol, pela tua pergunta, né? Eu vou te dizer o seguinte, hoje a Safety for Me, ela tem uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte, quando a gente vê uma instituição de saúde que nos procura para trabalhar engajamento do paciente, eu já de cara sei que tu tem um nível diferenciado de liderança, e não é porque a gente é bom, é ruim, não, é porque a nossa solução, ela trabalha com o engajamento do paciente. E quando isso parte de um líder, de que ele vê a importância de engajar o paciente e nos procura, tu já sabe que essa organização ela tem lá em cima um nível de, vamos dizer assim, cultura de segurança, um trabalho prévio, um comprometimento das lideranças, né? Então, hoje, eu acho que a gente consegue ver, tem um link direto em a gente poder se relacionar, e isso foi perceptível nos resultados que eu apresentei, né? Tu visse que o nosso índice de percepção de segurança do paciente ele está super elevado, né? E eu não imagino, gente, que isso reflita o Brasil todo, tá? Isso é muito claro, isso não reflete o Brasil. Pode ser que Isso só reflete as organizações que estão trabalhando com a gente, porque as que estão ali com resultado na nossa plataforma. Então, eu vejo que essas instituições que estão trabalhando com a gente são instituições que promovem a segurança do paciente, desenvolvem nas suas organizações a cultura de segurança, e nós somos só mais uma ferramenta, elas fazem 500 coisas lá dentro. Elas certamente têm engajamento dos colaboradores, elas têm treinamento, elas têm uma série de atividades. O Safety for Me ele é um pedacinho, é só mais uma peça do quebra-cabeça, né? E essa peça do quebra-cabeça, ela só encaixa lá porque todas as outras peças do quebra-cabeça estão lá construídas por essa liderança, né? Então, assim, é fundamental o papel da liderança. Não existe cultura de segurança, na minha opinião, que vem de baixo para cima. Para mim, cultura de segurança, ela é top-down, ela tem que vir de cima, né? Olhando para o rostinho da Cássia, eu me lembro aí, quando nós fomos a primeira vez, antes ainda do Safety, nós éramos o Dr. Rafael ainda, era o nosso MVP, e nós fomos procurar a Cássia lá na Ernesto Ornelis, a Cássia e o Bagatini, nós mostramos o projeto, e eles não titubearam. Eles disseram que sim, levaram isso para a liderança, o Dr. Ricardo na hora aprovou, estamos lá até hoje. Então, olha só a importância do papel da liderança, né? E isso veio por quê? Porque desde 2001 eles estão lá trabalhando gerência de risco. Né? Não se falava ainda em política nacional, ou Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Isso veio lá em 2013, ou 12 anos antes, acho que mais ou menos essas são as datas, se eu me recordo bem, eles já trabalhavam por isso, né? Então, papel fundamental de liderança, Carol, para a gente realmente ter os melhores resultados. Bem, Salvador tem uma pergunta aqui no chat mais técnica, perguntando se os clientes que utilizam, né, as instituições que trabalham com 2 NPS, se elas trabalham com 2 NPS ou se elas optam por usar apenas um módulo de segurança. Como é que funciona o NPS em junção com outras pesquisas de satisfação? Eu achei excelente essa pergunta e vou, assim, certa, tá, Carol? Mas assim, eu vou dizer como eu sugiro a utilização. Eu acredito que o NPSS, na maneira como nós pensamos ele, construímos, ele é uma ferramenta muito boa para te medir a percepção do paciente em relação à segurança durante o atendimento. Então, é o que eu chamo de trance, é aquela coisa o paciente está em atendimento e ele está em tempo real avaliando a percepção dele. Já o NPS clássico, o Net Promoter Score, que está muito ligado à satisfação geral do paciente, a minha sugestão é sempre utilizar essa ferramenta depois do atendimento. E, em geral, eu sugiro aos nossos parceiros da nossa comunidade que usem isso
3 a 7 dias depois que o paciente tem alta para os pacientes hospitalizados, em torno de 48 horas depois nos ambulatoriais. Por quê? Para te dar um tempo da que a pessoa assimile a experiência e ela possa falar um pouquinho em relação à satisfação dela. Às vezes, assim, sabe aquela coisa de tu responder um questionário de satisfação logo depois que tu sai do hospital, tu tem que pensar no curativo, tu tem que a tua casa, quem é que vai te cuidar, o remédio que tu tem que comprar, quem é que vai cuidar das... Tu tem uma série de coisas na cabeça, a última coisa que tu quer é registrar a tua experiência em relação à satisfação ou não. Agora, o NPSS sendo utilizado durante o atendimento, ele vincula o paciente com a questão da segurança do paciente. Então, ele promove essa troca de informações sobre segurança do paciente com a própria equipe, impulsionando a melhoria dos processos. Então, eu acho, Carol, que não é nenhum nem outro. Eu acho que a utilização dos dois são complementares. A minha sugestão é utilizar o NPSS durante o atendimento e depois da alta do paciente, ou depois que o paciente teve o atendimento ambulatorial, né, esperar um tempinho e enviar para ele, aí sim, o NPS clássico, o Net Promoter Score, para avaliar a satisfação conectada à questão da experiência do paciente. Maravilha. Salvador, tem mais uma pergunta aqui para ti. Pois não, querida. O Ícaro está perguntando, primeiro te desejando parabéns, né, pelo Obrigado. trabalho, dizendo que é muito bonito te ouvir falando sobre segurança do paciente, e ele quer saber o seguinte: mesmo com diversas plataformas e meios de aplicar as metas de segurança do paciente, na sua visão ainda existem desafios ou dificuldades? Ainda existem dificuldades de gestores aplicarem o NPSS em hospitais? E o que o senhor espera como grande entusiasta daqui a 10 a 15 anos, com grande parte da saúde utilizando esta ferramenta? Essa é uma boa Ícaro, pergunta. muito obrigado pela tua pergunta e, de novo, assim, a tecnologia ela é só uma ferramenta, né? Ela vai depender de quem usa a ferramenta e como usa. Nós já tivemos algumas experiências muito ruins com a utilização da Safety for Me, muito ruins. A gente achou que dava para colocar num hospital, por exemplo, e o hospital não tinha a menor cultura de segurança. Então, no final das contas, utilizar ou não uma ferramenta como a nossa vai depender do desenvolvimento da cultura de segurança da instituição. Então, está baseado nas pessoas, né? Nos nossos líderes e nas pessoas que estão lá na ponta, né? Então, eu acho que nós estamos... bom, isso não é pessimista, tá? Isso é só um retrato do nosso caminho, né? De onde a gente está. Bom, o Marty já colocou a experiência dele lá nos Estados Unidos, e a princípio, nesses 20 e poucos anos, desde que a publicação do relatório Erro Humano, ele viu lá uma série de melhorias acontecer. Eu consigo ver, eu sou um eterno otimista, mas eu consigo ver, por exemplo, nós estamos aqui hoje em plena 3 horas da tarde, tem mais de 100 pessoas conectadas, nós estamos debatendo engajamento do paciente. Isso é uma coisa fantástica. Eu não sei se há 8, 10 anos atrás nós estaríamos prontos para fazer esse tipo de ação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que nós estamos numa construção, nós estamos cada vez mais falando sobre o assunto, nós estamos mudando uma cultura de um mercado que tem as suas particularidades, né? É um mercado que é conservador, é um mercado onde a gente ainda se acha super-herói por causa da pandemia, a gente não é super-herói, a gente erra, tem muita coisa que a gente precisa mudar, a gente tem que entender que nós erramos e que a gente precisa aprender com o erro para mudar isso. Então, né, tem uma geração, por exemplo, de profissionais da saúde aí que estão no mercado que não foram treinados para aprender a errar, para admitir o erro, né? São pessoas que vão precisar ser retreinados, isso é muito difícil. Então, Ícaro, para resumir a tua pergunta, eu acho que estamos num processo de mudança, tá? Mas eu acho que são 2 frentes a atacar. A primeira frente é a gente trabalhar com as pessoas que já estão no mercado, que é mais difícil, porque elas já vêm com uma cultura anterior, isso dá mais trabalho, mas nós não podemos deixar de trabalhar com quem está entrando no mercado. Nós precisamos urgente atuar nas faculdades, nos cursos técnicos. Quando eu falo faculdade, é medicina, enfermagem, psicologia, nutrição, farmácia, todo mundo, e botar todo mundo para trabalhar a segurança do paciente desde a origem. Nós conseguimos montar um programa, uma disciplina obrigatória na Escola de Medicina da PUC, e já tem 3 anos. Então, eu tenho certeza que essa geração de médicos que vai vir daqui para frente, saindo lá da PUC, já vai vir diferente. Por quê? Porque eles receberam esse conceito desde a sua origem. Então, Ícaro, eu acho que daqui a 10 a 15 anos, eu prevejo que nós vamos estar num momento muito melhor, enfrentando certamente outros problemas e outras dificuldades, mas com um nível de cultura de segurança no mercado muito maior, até porque vem uma geração nova aí que já vai estar muito mais ambientada com esses conceitos aí, essa necessidade. Maravilha. Muito bom.
Realmente está perto das 3 da tarde, com 100 pessoas conectadas, Salvador, isso Não, aqui. espetacular, eu estou assim, radiante aqui. Ah, gente, última oportunidade de fazer uma pergunta, senão eu vou encaminhar para o fechamento da nossa tarde aqui. Tivemos um rico encontro. Eu estou Salvador, quase chamando os amigos aqui para pois botar no então, spot tá, aqui, tá né? bem grande aqui Eu a tô vendo a Cassiana. Silvia, tô vendo a Andréia, tô vendo a Cássia, tô vendo o Gustavo, tô vendo um monte de gente aqui, ó. Tô vendo a Luciana Uea, tô vendo um monte de gente aqui, tô quase chamando as pessoas aqui. É. Salvador, desculpa, tem mais uma pergunta aqui para ti. Essa aqui Bora é a lá. que a gente mais recebe. E ainda mais por tu ser médico, acho que tu pode falar sobre isso de assim, gostaria, a Cristiane Azevedo está dizendo parabéns, pela palestra e gostaria muito de saber sua opinião sobre as dificuldades em envolver os médicos na cultura de segurança do paciente. Esse é a Cristiane, né? Cristiane, certamente esse é um grande calcanhar de Aquiles, né? Eu brinco sempre que nós não sabemos cuidar dos médicos, eu posso falar de cadeira, a gente não tem isso na formação, a gente não aprendeu sobre segurança do paciente, a gente é bom para fazer diagnóstico, a gente é bom para fazer cirurgia, para fazer procedimento, para prescrever, mas quem sabe cuidar são os enfermeiros, a gente não tem isso na nossa formação, gente, né? Então, tem uma prepotência, né, que a gente tem isso dentro da nossa categoria, então certamente é o público mais difícil, né? E eu tenho investido muito tempo, Cristiane, justamente para tentar sensibilizar os meus colegas médicos do quanto isso é importante, né? É por isso até que eu escrevi o livro, né? Segurança do paciente, a verdadeira revolução da saúde, né? As pessoas estão aí preocupadas com inteligência artificial, com realidade virtual, com algoritmos, não sei o quê, e assim, não fazem o básico, não lavam as mãos, não fazem checklist da cirurgia segura, tem coisas assim muito básicas, então a gente realmente tem que trabalhar com eles, né? E tenho feito disso uma das minhas grandes bandeiras, Cristiane, né? Tenho falado, agora mesmo estou indo viajar, vou ao Brasil e vou visitar várias instituições de saúde para falar com médicos, né? Justamente para tentar sensibilizá-los o quanto isso é importante, né? E a vantagem de um médico falar com os outros é que a gente tem uma repercussão grande, né? Um impacto grande. E basta a gente mostrar fatos e dados, né, gente? Se a gente pega, por exemplo, um ensaio clínico como que foi feito a respeito da cirurgia segura, lá tem como um RED, o Atul Gawande, e mostra uma redução à metade da mortalidade das complicações, não tem o que discutir, né? Então é um ensaio clínico multicêntrico, randomizado no New England, quer dizer, então tu vai com dados e fatos, né? E aí tu consegue realmente mudar, mas é um trabalho de formiguinha, realmente a coisa não é fácil. Uhum. Bem, Salvador, tem uma pessoa que está aqui identificada como qualidade 05. Eu vou fazer essa última pergunta e nos encaminhar para o fechamento, que talvez isso seja um link para o fechamento, que é o seguinte: tu é uma injeção de ânimo. Eu acho que Obrigado, isso querido. tu é mesmo, não precisa. Fala com ele 5 minutos, a gente sai novo em folha, pronto para o próximo desafio. Mas a pessoa fala que na prática há algumas barreiras que são uma luta diária. A gente que entra em contato, conversa com as equipes de saúde, sabe que tem dias assim que são mais difíceis do que outros. E te agradece aqui por compartilhar teu conhecimento, mas com essa fala eu talvez queria te pedir para fazer tuas falas finais, para tu deixar uma mensagem final para as pessoas. Primeiro dizer assim, não desistam, né? Tem dia ruim, tem dia bom, mas no final das contas, se a gente consegue se afastar um pouquinho do gráfico, a gente vê que o gráfico ele é crescente. A gente está crescendo, gente, a gente está melhorando, as coisas estão acontecendo. Elas não são, infelizmente, na velocidade que a gente queria, mas elas são muito mais rápidas hoje do que elas eram há 10 anos atrás. E a gente acredita muito nesse crescimento exponencial, nessa aceleração exponencial, enfim, tanto da disseminação do conhecimento como na adoção das boas práticas, né? E uma sugestão que eu daria, e conectado ali à pergunta da Cristiane, é a seguinte, né? Todo hospital tem médicos que são campeões. Tem aqueles que são muito difíceis de lidar, claro que tem, mas tem aqueles que são parceiros para toda a obra, são aqueles que realmente são os nossos campeões, que levantam a bandeira e que apoiam muito. Então, assim, a minha sugestão é o seguinte: identifica na tua instituição de saúde quem são esses campeões, quem são esses 2 ou 3 que vão fazer a diferença, traz eles para ti. Chega lá e diz, cara, eu estou precisando de ajuda. Me ajuda, eu preciso que tu fale com os colegas, a gente precisa construir um plano aqui. E, de novo, trabalha formiguinha, todo dia a gente ganha um pouco, e o dia que for ruim, tu vai para casa,
come uma coisa, relaxa, dorme, descansa, toma um banho, e no outro dia te enche de esperança e vai lá de novo, porque a gente está fazendo um trabalho bonito. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo com a mesma dificuldade, mas no final das contas o resultado ele é positivo, a gente está avançando. Obrigado por todos aí, pela confiança, pelo prestígio de estar aqui até às 3 horas da tarde nos acompanhando. Maravilha. Gente, eu queria pedir que quem tivesse conectado deixasse uma palavra no chat de como está saindo. Como está saindo dessa nossa conversa de hoje em uma palavra? Isso depois a gente monta uma nuvem de palavras para a gente conseguir ir avançando nessa injeção de ânimo, de entusiasmo, né? Então, que tem gente, olha só que legal, Que Salvador. legal, uau. Uhum. Maravilha. Deixa eu Nós falar queremos... duas coisinhas que eu esqueci. Bem, A primeira sim. delas, Carol, em seguida, esse relatório que vocês viram eu apresentar vários resultados ali, ele estará disponível, tá? Vocês vão poder acessar pelo nosso website, entre em contato com a gente. Vai falar nas redes sociais quando publicar direitinho. A gente está fazendo os últimos ajustes técnicos aí, pedindo uma opinião dos colegas em peer review. Em seguida, a gente vai tornar público esses dados todos aí, que eu acho que vai nos ajudar a dar uma acelerada, né? Inclusive, quero mandar para os colegas da Sobrasp, para eles darem uma criticada, uma analisada no relatório também. E a segunda coisa, gente, amanhã, Dr. Rancy e Dr. Sanas pela Patient Safety Movement, e depois a gente tem o Dr. Vitor Grabois falando das iniciativas da Sobrasp. Então, amanhã, de novo, grande dia, gente, por favor, venham nos ajudar a prestigiar essa turma aí, tá bom? Até mais, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado pela presença de todos. Beijo a todos aí, boa semana.